irmãos, louvado seja Deus nesta manhã, começo de tarde, com a paz do Senhor, né? Que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre a vida de cada um. Irmãos, estou fazendo esse vídeo, né? Para a honra e para a glória do Senhor, né? Porque a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Irmãos, eu me encontro aqui mais uma vez no monte, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, como os irmãos podem ver. Irmãos, estou fazendo isso não para mostrar que estou no monte orando, louvado seja Deus, mas para engrandecer ao nome do meu Deus, louvado seja Deus. A qual, irmãos, no sábado passado, eu subi nesse mesmo monte para orar, louvado seja Deus. E quando, irmãos, eu desci, estava descendo do monte, no meio do caminho, Satanás, ele preparou, irmãos, uma cilada. Por que, irmãos, eu digo que foi Satanás? Porque sempre quando Deus ele tem algo comigo e com você, o diabo ele vai tentar impedir, louvado seja Deus. Quando Paulo estava naquela missão, louvado seja Deus, em uma das suas viagens, que ele estava catando gravetos, uma víbora o mordeu. E todos ali ficaram na expectativa, na esperança, em observância, só esperando Paulo morrer. Porque com certeza a cobra que havia mordido ele era bastante venenosa. Mas o Senhor, que era o Deus de Paulo, guardou ele, louvado seja Deus. Deus livrou Paulo e não deixou que o veneno daquela cobra tivesse poder algum sobre a vida dele. Irmãos, é como eu estava falando quando eu descia desse monte. Chegou em um determinado local, louvado seja Deus, da descida do percurso, eu fui, louvado seja Deus, andando. Quando eu me dei conta, irmãos, o meu pé estava em cima de uma víbora, estava em cima de uma cobra, né? Louvado seja Deus. E ali, irmãos, com um susto eu saí pulando, ela conseguiu, louvado seja Deus, me morder. Eu só senti, irmãos, aquela agulhada, como se a gente tomar uma injeção. E ali eu ainda cheguei a ver a cobra debaixo do meu pé. Quando eu olhei para o chão, louvado seja Deus. Mas ali, louvado seja Deus, eu fui mordido por ela, irmãos. Só que quando eu procurei, irmãos, na minha perna, no meu pé, a Bíblia diz, louvado seja Deus, o Senhor falou para, louvado seja Deus, Adão, né? Que é você a ferirá na cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. E foi no calcanhar que a cobra me mordeu. E ali, irmãos, eu procurei, eu ali afobado, desesperado, procurei lugar de mordida e não encontrei. Louvado seja Deus. Não encontrei, irmão, mas eu havia sentido, irmãos, como igual quando toma uma injeção, igualzinho quando toma uma injeção. Mas eu procurei lugar de mordida, como eu não encontrei, não vi logo de cara, achei, né, também que teria sido tipo o susto ou algo assim. Mas ali, quando eu saí daqui, como não havia visto nenhuma mordida, né? Então fui me tranquilizando, fui para a casa dos irmãos, cheguei lá, contei a eles, né? Cheguei lá, olhei mais uma vez, procurei, não tinha rastro, não tinha nada, mas eu havia sentido aquilo. Só que como eu não encontrei lugar de mordida, é como eu falei, então aquilo foi me tranquilizando, né? Louvado seja Deus. E enquanto isso, irmãos, havia uma irmã que enquanto ela orava, né, me veio eu na mente dela e me veio a palavra. E foi dado a palavra a ela para que ela falasse comigo, louvado seja Deus. A palavra que se encontra em João 14, 27, se não me falha a memória, que diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. A irmã não sabia, irmãos, do acontecido, ela não sabia de nada. Mas Deus já estava usando ela para trazer aquela palavra para mim, para que eu viesse a me confortar, porque era Ele que estava me guardando, era Ele que estava me protegendo, ou seja, não era para que eu viesse a turbar o meu coração. Louvado seja Deus. E ali eu fiquei na casa de uma irmã, como eu estava falando, não achei lugar de mordida, tinha sentido, mas não achei, então eu fiquei, foi me tranquilizando.
Ainda ajudei ela a fazer umas coisas, irmãos. Quando eu tô lá no quintal, que eu olho para o meu calcanhar, tá lá as 2 gotas de sangue, as 2 marcas da mordida. Irmão, não vou dizer que eu não me desesperei. Comecei a chorar com medo, né? Fui para casa, falei com minha mãe. Resumindo, fui para o hospital. Louvado seja Deus. Cheguei no hospital mais ou menos 1h pouca da tarde. Louvado seja Deus. Chegando lá, irmãos, fui logo, né? Tomei soro, tomei um remédio lá através do soro. E isso, irmão, não estava sentindo nada. Louvado seja Deus. Tava afobado, né? Com medo por dentro, mas falo assim em termos de sintoma, de mordida, não estava sentindo nada, né? Isso depois que eu havia encontrado o lugar da mordida. Porque como eu falei, assim que eu fui mordido, eu não vi, não encontrei, não tinha saído sangue logo na hora, saiu depois, né, que eu encontrei as 2 gotas de sangue. E ali ainda joguei água e eu apertei e ainda saiu mais sangue. Louvado seja Deus. Então, como eu tava falando, fui pro hospital, chegando lá, né, fiquei no soro, tiraram sangue de mim para fazer exame. Fiz o primeiro exame, né? O resultado parece que só vai sair 8 horas da noite. Isso eu lá no hospital, irmãos. E eu vendo o cuidado de Deus com a minha vida, porque eu havia sido mordido e não aconteceu nada, absolutamente nada, irmãos. O lugar que a cobra mordeu não inchou, não teve nada, nem um inchaçozinho. E ali eu fiz o primeiro exame de sangue e não deu nada. Então eles tiveram que repetir, porque a gente sabe que tem cobra que morde, o efeito não vem na hora, né? Vem com 6 horas, 3 horas de relógio. E isso, irmão, cheguei lá 1h pouca, quando deu 8h pouca, né, da noite, não estava ainda sentindo nada, mas mesmo assim, quando foi umas 9, se eu não me engano, foi 8h pouca da noite, eles tiraram mais sangue de mim, fizeram outro exame. E para a glória de Deus, quando foi 1h pouca da manhã, isso eu lá no hospital acordado, né? 1h pouca da manhã recebi alta, porque os exames de sangue não havia dado nada, estava tudo normal. Aí vem a pergunta, né? Muitos podem dizer, ah, mas a cobra que te mordeu não foi venenosa. Aí eu pergunto, quem me garante que a cobra não foi venenosa? Irmãos, a convicção que eu tenho é como Paulo disse, crie, por isso falei. Então eu creio, é por isso que eu estou falando que Deus, ele neutralizou o poder daquele veneno. Ela chegou a me morder, creio que ela chegou a ejetar o veneno. Mas Deus, para mostrar que é Ele que guarda, para mostrar que é Ele que livra, para mostrar que é Ele que cuida, louvado seja Deus, assim como Ele cuidou de Paulo, que foi também mordido, e todos estavam esperando, irmãos, que ele viesse a morrer. Ele neutralizou aquele veneno no meu corpo e não deixou que o efeito dele viesse a surgir, não deixou que o efeito dele viesse a circular no meu corpo. E ali 1h pouca da manhã eu fui, louvado seja Deus, recebi alta, mas não pude vir para casa. Fiquei no hospital, irmãos, passei a noite em claro. Louvado seja Deus. Mas louvando ao Senhor, porque é Ele que cuida das nossas vidas. Então eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, mas não se desespere, louvado seja Deus. Aí como eu tô falando muito, vai dizer, ah, mas a cobra não foi venenosa. Irmãos, o que eu creio é dessa maneira, que era venenosa, mas Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, que é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó, e que é o meu Deus e que é o Deus de vocês que estão ouvindo, louvado seja o nome santo do Senhor. Foi o Deus que me livrou, assim como livrou Daniel da cova dos leões, assim como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, louvado seja Deus, da fornalha de fogo ardente, assim como louvado seja Deus, livrou, louvado seja Deus, Davi do leão e do urso, a qual usou o próprio Davi para matar o leão e o urso. Foi o mesmo Deus que neutralizou o veneno daquela cobra. O mesmo Deus que guardou Paulo quando ele foi mordido foi o mesmo Deus que me guardou. E o mesmo Deus que me guardou é o mesmo Deus que me trouxe aqui hoje neste monte. Louvado seja Deus, no mesmo monte, louvado seja Deus que eu vim. E quando eu desci eu fui mordido.
E eu vim aqui, estou gravando esse vídeo para a honra e para a glória do Senhor e dizer que é Deus, irmãos, que está no controle da nossa vida. Não adianta Satanás ele decretar data, hora e local, louvado seja Deus, para nos matar, para ver a nossa queda, para ver a nossa, louvado seja Deus, derrota. Porque a palavra do Senhor, ela fala: os meus pensamentos não são os teus pensamentos e os meus caminhos não são os teus caminhos. A gente pode pensar, pode imaginar, louvado seja Deus, que o pior pode acontecer, mas o que Deus ele escreveu, o que Deus ele marcou, ninguém pode impedir. Satanás ele não pode, ele pode até decretar, mas ele não consegue concluir. Porque quem vai adiante de mim e de você é o Senhor. Quem nos guarda, quem nos livra, quem nos protege é Deus. E eu tô aqui, irmãos, para contar a história. Mas agora, ó, vim de bota. Não sei se deu para os irmãos ver. Para se proteger, né, irmãos? Louvado seja Deus. Vim com um pouco de medo, mas eis-me aqui, né? Estou guardado, protegido pelo meu Senhor. Louvado seja Deus. Então, coloque sua confiança no Senhor. Quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, Ele nos guarda, Ele nos livra. Satanás, ele tenta, irmãos, impedir os projetos, planos do Senhor que estão sobre as nossas vidas, né? Mas Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra dele diz que contra Jacó não vale encantamento. Você vê que Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava guardado. O Deus que havia tirado o povo de Israel do Egito com mão forte, estava conduzindo aquele povo pelo deserto, foi o mesmo Deus que Balaque subiu em um monte, subiu em outro, e de nenhum lado ele conseguiu amaldiçoar o povo. Mas tudo aquilo que ele tentava lançar de maldição contra o povo, Deus dizia não, é bênção. Louvado seja Deus. Então Satanás ele tenta impedir, Satanás ele tentou impedir, né, os projetos de Deus na vida do povo de Israel, mas aquilo que Deus já havia decretado, aquilo que Deus ele decreta, é aquilo que se concretiza na nossa vida. Mas se nós nos colocarmos na posição, se nós permanecermos na palavra, porque louvado seja o nome santo do Senhor. A gente vê muitas vezes, irmãos, as pessoas não obedecerem. Deus ele promete. E Deus, ele é o mesmo Deus que promete, que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, é o mesmo Deus que cumpre. Mas ele só cumpre se eu e você permanecer na posição. Porque às vezes Deus promete coisas a nós, mas nós não ficamos na posição. O que é que ele falou para os discípulos? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quem é que me garante que alguns deles não permaneceram, saíram de lá? Quem é que me garante que alguns deles não saíram de lá de Jerusalém? Mas os que ficaram, o que foi que aconteceu? Foram revestidos do poder do alto. Então fica na posição, fica na vocação em que você foi chamado, fica na brecha, fica na santificação do corpo, da alma e do espírito. Abandona tudo aquilo que o Senhor não se agrada, porque o mais ele fará na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás ele anda em derredor, mas se eu e você se sujeitar a Deus, fazer a vontade do Senhor, a Bíblia diz que há um anjo que acampa-se ao nosso redor para livrar aquele que o teme, e ele ainda nos livra. Louvado seja Deus. E Satanás ele foge, porque ele não consegue resistir à presença de Deus que há na minha e na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então só fica na posição, fica na brecha, louvado seja Deus, permanece, louvado seja Deus, no caminho, porque o mais o Senhor fará. Louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade. Peço a vocês que se inscrevam no canal e compartilhem, para que mais vidas possam ser alcançadas. Louvado seja Deus.